Bom dia a todos, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós nessa manhã. Bem, irmãos, eu confesso que toda vez que o Edilson me convida para vir aqui à frente, às vezes eu sinto um pouquinho de dificuldade em direcionar o tema, pois a minha mente e o meu coração estão sempre voltados quase que exclusivamente para a volta do Senhor Jesus, e eu não poderia deixar de gastar pelo menos 5 minutos do nosso precioso tempo hoje, falando sobre a volta do nosso Senhor, que se faz eminente, que se faz presente, apesar que eu acho que o tema de hoje está bem relacionado ao nosso encontro com o Senhor, né? E muitas das vezes a gente vive a nossa vida aí na correria, não prestamos atenção nos acontecimentos à nossa volta, e tudo momentos que nós podemos notar é que eles achavam que Jesus não era humano. Ele parecia ser humano, mas não era humano. E Paulo afirma que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Deus habitando no homem em toda a sua plenitude. Estranho observar isso, né? Achar que Jesus não era homem, se ele nasceu de mulher, se ele teve infância, ele teve uma educação, ele precisou crescer e atingir a idade adulta para começar o seu ministério. Mas eles ensinavam também que a carne, a matéria, era totalmente maligna. E Paulo insistia que Deus se encarnou, Deus se fez carne. Então ela não pode ser totalmente maligna. Podemos sim ter a propensão para o pecado, mas não totalmente maligna. Seguindo em frente, quando nós aceitamos a Cristo, é o primeiro passo para uma vida com Cristo. A primeira atitude. Mas é preciso, irmãos, nós crescermos na palavra de Deus. E é muito triste quando nós vemos tantas pessoas que não crescem espiritualmente, se tornam crentes imaturos, crentes inseguros. Quantas vezes testemunho de Jeová bateu em casa e eu não quis abrir a porta e ir lá recebê-los para não debater, porque eu tinha receio de confrontá-los. Eu não tinha segurança em transmitir a minha fé para eles. Até que um dia, andando na rua, encontrei 2 moças testemunhas de Jeová que me abordaram. E elas começaram a falar exatamente o que eu comecei a dizer, sobre as dificuldades que o mundo enfrenta com violência e corrupção. Quando ela terminou de falar, eu falei, nós temos a solução para isso. A solução é Jesus Cristo na sua vida e na minha vida. Sabe qual foi a consequência disso, irmãos? Ela olhou para mim e falou, eu vejo que você conhece a Bíblia. Tchau, obrigado. Foi embora. Porque os argumentos são fracos diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos ter convicção, irmãos. Nós precisamos saber o que falar diante da adversidade. Eu me admiro muitas vezes quando eu estou fazendo a minha leitura da Bíblia, principalmente no Velho Testamento. Muitos irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu sou meio apaixonado pelo Velho Testamento. E quando Deus manda um profeta ir levar uma mensagem para um determinado rei, e muitas das vezes aquele rei é um grande tirano, e aquele profeta vai e fala. Quem está vendo a novela da Rede Record hoje, vê que nós estamos chegando próximo ali no livro de Daniel, e Beltesazar, um rei tirano, se coloca
contra a vontade de Deus, usa os utensílios de Deus para dar uma festa para os seus líderes. E Daniel chega para fazer a interpretação, ele fala: você foi pesado, Daniel, Beltesazar, e foi achado em falta. Essa noite você vai morrer. Verdades completas. Irmãos, nós não podemos deixar de falar as verdades da Bíblia completas. Doa a quem doer. Se nós pararmos para pensar, Daniel poderia morrer ao fio da espada imediatamente. Ele chegar para um rei e falar: você vai morrer. Você vai morrer. Ele poderia mandar executar Daniel na hora. Mas nós vemos que Daniel continua a sua história, continua fazendo o trabalho do Senhor. Nós precisamos ter consciência da nossa fé. Nós precisamos ter maturidade cristã. Hoje o evangelho está muito deturpado exatamente por conta dessas falsas doutrinas, dessas heresias que estão se falando hoje. E às vezes nós falamos que somos evangélicos, já vê a pessoa fazer careta. Aí, mais um. Nós temos que demonstrar a nossa fé com as atitudes, com a nossa vida. A nossa vida fala mais alto do que 1000 palavras. Nós precisamos começar a testemunhar de fato. Não só aqui dentro dessas 4 paredes. Ser crente aqui é muito fácil. Agora há pouco o Reginaldo perguntou para mim: você continua dando aula naquela instituição católica? Sim, continuo. Fazem 5 anos. E toda vez que eu começo uma turma lá, eu me apresento e falo para eles: eu sou evangélico. Aí você já vê as pessoas: como assim uma instituição católica? Conseguimos conviver, mas é preciso testemunhar. Eu não posso tratar de religião, mas eu posso dar meu testemunho. Então nós temos que ter essa convicção. E eu não posso dar meu testemunho, irmãos, e fazer coisa errada na frente deles, porque eles vão estar de olho. Ah, evangélico, vamos ver como ele vai se comportar. A vida do crente deve ser muito comedida. Nós devemos pensar muito no que nós fazemos. E é tão gostoso quando alguém chega para você e fala: você, Edilson, você é crente? Edilson vai falar: sou sim. Mas, poxa, bem que eu notei algo diferente em você. É tão bom quando acontece isso. E às vezes na nossa correria, no nosso dia a dia, nós esquecemos de viver isso, de viver o evangelho. Nós precisamos, irmãos, testemunhar, porque o tempo está correndo. O relógio de Deus está avançando. Porque nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós precisamos estar atentos a isso. Se você é convertido, nós vamos ver agora onde está o seu tesouro. Se você não é, precisa tomar uma decisão. Precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Não é religiosidade que leva ninguém a Deus. Eu gostaria agora de, já que nós fizemos a leitura aí nas linguagens convencionais que nós temos aí, revista atualizada, NVI, linguagem de hoje, eu consegui uma tradução de uma Bíblia que há muito tempo eu admiro, mas ela é editada apenas em inglês ainda. É a versão AMP do inglês. Eu achei uma versão fantástica. Eu gostaria de ler para os irmãos esse texto. Gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque ela é um pouco amplificada. Eu acho que transmite um pouco mais o sentimento que Paulo tinha naquele exato momento. Diz assim: pois eu quero que vocês saibam quão grande é a minha solicitude por vocês. Quão severa luta interior eu estou engajado por vocês e por aqueles crentes em Laodiceia e por todos que, como vocês mesmos, nunca me viram e não me conheceram pessoalmente. Pois o meu interesse é que os seus corações possam ser cercados, confortados
animados e encorajados, enquanto eles são trançados juntos em amor, e que eles possam vir a ter toda a riqueza abundante e bênçãos de convicção segura da compreensão, que eles possam tornar-se progressivamente mais íntimos com e possam conhecer mais definida, acuradamente, completamente, qual o segredo místico de Deus, que é Cristo o ungido. Nele, todos os tesouros da divina sabedoria, percepção compreensiva dos meios e propósitos de Deus, todas as riquezas do conhecimento espiritual e iluminação estão armazenados e repousam ocultos. Eu digo isto para que ninguém possa enganar e iludir vocês com argumentos plausíveis, persuasivos, atrativos e falar sedutor. Pois penso que mesmo longe de vocês, no corpo, contudo estou com vocês no espírito, alegrando-me ao seu lado, permanecendo ombro a ombro com cada um, devidamente colocado, e a firmeza, a fronte sólida e a solidez de sua fé em Cristo, que é a inclinação da personificação humana inteira para Ele, em absoluta crença e confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Como vocês têm, portanto, recebido a Cristo, Jesus, o Senhor, assim andem, regulem suas vidas e conduzam a si mesmos em união com e em conformidade com Ele. Tenham as raízes de seu ser firmemente, profundamente plantados nele e fixados e fundados nele, sendo continuamente edificados nele, incrementando a sua confirmação e estabelecidos na fé, do modo como vocês foram ensinados, e sejam abundantes, transbordantes e com ações de graças. O texto parece ser aí umas 4 vezes maior, né? Mas nos dá assim uma certa clareza da preocupação e do carinho que Paulo tinha com todos os crentes em Cristo Jesus. O tesouro mais precioso que nós podemos requerer enquanto estamos aqui neste mundo é a sabedoria. Sabedoria, gente, não é conhecimento. Como eu comecei falando sobre a volta de Jesus, Daniel ainda disse que no final dos tempos haveria uma revolução do conhecimento. Já não faz muito tempo eu vinha para a igreja, tinha que trazer estudo, tinha que imprimir várias folhas, o ventilador jogava no chão. Agora está tudo aqui no celular, na ponta do dedo. O conhecimento explodiu de uma maneira, irmãos, que nós não temos nem ideia. E olha que o Brasil ainda está muito atrás. Então nós vemos o conhecimento explodindo, e quando a gente vê uma pessoa culta, inteligente, a gente ouve as pessoas falando, olha lá, como ele é sábio. As pessoas não conseguem discernir o que é sabedoria. Sabedoria, irmãos, é conhecer a Deus, temer a Deus. Em Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Só assim nós podemos começar a alcançar sabedoria, temer a Deus. E esse temer não é ter medo. É lógico que Deus é um justo juiz, como diz a palavra de Deus, que Ele vai castigar aqueles que o desobedecem, mas
esse temer não é isso. Temer é confiar nele, é conhecer a Cristo, conhecer a Deus, é reconhecer as suas obras. Que música maravilhosa nós cantamos agora há pouco, né? Às vezes os irmãos estão aqui na frente cantando, cantam uma música antiga dessa, eu penso, poxa vida, a geração de hoje não faz um louvor como esse. Se vocês pararem para pensar na letra da música que acabamos de cantar, irmãos, é tudo louvor, tudo louvor. Louvar a Deus, um sinal de sabedoria. Observar as suas obras maravilhosas. Eu sei que é difícil. Quantas vezes a gente está na correria do dia a dia, nem presta atenção. Mas só da gente levantar de manhã, poder respirar, já é motivo de nós louvarmos a Deus, né? E quantas vezes nós nem prestamos atenção no sol nascendo, não olhamos para aquelas pinturas maravilhosas que Deus faz, ou o pôr do sol. Nós admirarmos a obra de Deus, irmãos, sabedoria. Conhecimento está longe de sabedoria. Como eu falei para os irmãos, eu dou aula numa instituição, e às vezes alguns alunos falam, não, ele tem muito conhecimento, ele é sábio. Não é isso. Conhecimento a gente adquire, sabedoria Deus nos dá. O homem mais sábio que já andou nesse mundo, depois de Jesus, Salomão, quando ele assumiu o trono de Israel, o que foi que Deus falou para ele? O que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria para governar o seu povo. Deus deu. Depois de Jesus, o homem mais sábio que andou nesse mundo. O princípio da sabedoria, o temor de Deus. Nós precisamos temer a Deus sobre todas as coisas. Em Mateus 6, 19 a 21, o próprio Senhor Jesus diz assim, eu vou ler na Bíblia Viva. Como eu falei, irmãos, tecnologia, né? Você pega textos da Bíblia que você quiser e está aqui na ponta do dedo, né? Então fica muito fácil. Diz assim, não se preocupe. Nós devemos sim correr atrás do nosso sustento. Nós precisamos sim de bens materiais, mas nós não podemos colocar o nosso coração nos bens materiais. O próprio Senhor Jesus disse, aonde está o seu coração? Onde está a sua mente, está o seu coração? O homem da história morreu sem que pudesse começar a usar o que ele armazenou. E quantas vezes nós planejamos, né? Apenas trabalhamos. Nós tivemos um caso na família, e ele era bem claro, ele dizia que ele planejou a sua aposentadoria. Trabalhou, enriqueceu. Quando ouviu falar do Evangelho, claramente ele disse para mim, não, eu não quero. Passados 2 ou 3 meses ele faleceu, e os bens dele ficaram, infelizmente. Então, irmãos, isso é comum. Às vezes a pessoa não vai falar para você, será uma pessoa muito sincera. Depois da gente conversar longamente sobre a palavra de Deus, ele falou, não, eu não quero. Eu tenho muito que viver ainda, eu aposentei, preciso viver. Nós devemos pensar sim nas nossas atitudes. A alma próspera, né, quando se fala em heresias, uma das mais evidentes hoje em dia no Brasil, é a teologia da prosperidade. A Bíblia fala de prosperidade, mas fala de prosperar na alma. Fala que nós precisamos prosperar, sim, em Deus. Nós precisamos crescer na nossa fé, crescer no conhecimento de Deus. Em Mateus 13, uma outra parábola do Senhor Jesus, ele diz assim lá no versículo 44, o reino dos céus é comparado com um tesouro que um homem descobriu no campo, e na sua alegria vendeu tudo quanto tinha,
e a fim de arranjar dinheiro suficiente para comprar aquele campo e conseguir aquele tesouro. A parábola de Jesus, ele fala sobre um homem que andava por um campo e acidentalmente descobriu um grande tesouro. É lógico que isso é figurado, mostra os tesouros celestiais que nos aguardam. E quando a gente fala de tesouros, gente, tem gente que fala, mas nós vamos ter ruas de ouro, né? Até uma vez uma prima minha me fez dar risada, ela disse que sonhou que ela estava roubando o ouro do céu e guardando debaixo do travesseiro. Mas eu acho que o grande tesouro, a grande maravilha que nós vamos ter no céu é a presença de Deus. A presença de Deus, ela vai preencher todos os espaços. Eu creio que nós não vamos ter tempo para pensar em nada. Nós vamos ter tempo para pensar em nada. Deus vai preencher todos os espaços. Ele é totalmente suficiente. Ele é o grande tesouro da nossa vida. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele demonstra a grande agonia que ele enfrentava em espírito para combater essas heresias. A preocupação de Paulo era demonstrar a firmeza da palavra de Deus. E no versículo de Colossenses, lá no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 3, na linguagem atualizada, diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Uma das heresias que se pregava na época é que esses conhecimentos estavam ocultos a alguns crentes. Era privilégio só de alguns, provavelmente dos líderes religiosos da época. Provavelmente eles usavam isso para dizer, só nós somos sábios, só nós somos entendidos. Até porque na época boa parte da população não tinha leitura, não tinha acesso aos manuscritos da palavra de Deus e ficavam sujeitos à vontade e à opinião destes líderes religiosos. Então, eles se aproveitavam disso para dar falsos ensinos e colocar as pessoas em sujeição. Alguém quer colocar alguma coisa? Vou dar um tempinho para vocês. Não? Tudo bem? Então, nós vemos Paulo preocupado em combater esse tipo de coisa e demonstrando que todo o tesouro que nós precisamos estava oculto em Deus, em Jesus Cristo. Quando a gente fala de mistério de Deus, o mistério de Deus era Jesus. Eu me impressiono, irmãos, quando eu começo a ler os evangelhos e ver como que os líderes religiosos da época, os homens que deveriam estar ensinando o povo, que deveriam estar esperando o Messias de Israel, negando quando ele se apresentou, não o reconhecendo e principalmente querendo entregá-lo para ser morto, logo no seu nascimento. É impressionante nós vermos como as pessoas torcem as verdades de Deus. E quando Jesus foi ao templo, eu achei uma das mais belas passagens da Bíblia. Eu não anotei, mas eu sempre trago no meu pensamento de Simeão. Simeão era um senhor já de idade e ele era um homem íntegro diante de Deus e Deus revelou para ele que ele não morreria sem ver o Messias de Israel.
E ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus até o templo. E quando Maria e José chegaram, ele reconheceu a criança no colo dos seus pais. Ele pega a criança, adora a Deus, e depois ele diz: Senhor, pode despedir o teu servo. Ou seja, Senhor, já posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. É um relato comovente de um homem temente a Deus, um homem que sabia reconhecer os verdadeiros tesouros espirituais que estavam depositados ali naquela criança. E quando nós vamos adiante, nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16 e 18, um relato comovente também do apóstolo Paulo. Ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando no nosso personagem, no nosso escritor, era Paulo. Paulo, os irmãos sabem muito bem que tinha o nome de Saulo, e era um perseguidor dos cristãos. A Bíblia relata pouco sobre quem era Paulo antes, mas ele mesmo fala, ele coloca vários títulos da nobreza exigida na época, que ele tinha todos esses títulos. Nós podemos saber que Paulo era um homem bem-sucedido, que Paulo era um homem respeitadíssimo no seu meio, e quando ele se converteu, Paulo abriu mão de tudo. De perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido. Sofreu prisões, sofreu açoites, tudo por amor a Cristo e por amor às almas. Irmãos, eu acho que não tem pagamento melhor ou maior que Deus poderia dar a um seu servo, quando esse servo leva uma pessoa a conhecer a Cristo. Eu tenho certeza que a maior obra ou a maior obrigação que nós temos como crentes é levar outras pessoas a conhecerem a Cristo como seu Salvador. Maior obra que nós podemos ter. E quando Paulo escreve essas palavras comoventes, ele diz assim: gente, eu fui abandonado, ninguém estava comigo. Paulo já estava velho, cansado, preso, longe de casa, à beira da morte. Essa carta a Timóteo foi a última carta escrita por Paulo. Até onde nós sabemos, nós não sabemos se Paulo foi liberto, se ele saiu desse cativeiro. Provavelmente morreu ali. Mas nós sabemos que, no final das suas palavras, ele diz assim: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Por que isso? Por que essa certeza tão grande que Paulo tinha? Como Paulo podia sentir esse conforto tão grande? E às vezes, irmãos, nas nossas aflições, nas nossas lutas, né? Às vezes a gente se sente tão sozinho, né? Às vezes a gente se sente tão sozinho e esquece que Deus está ali, ao nosso lado. Né? Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Assim como Paulo abandonou tudo, abandonou a todos, até onde a Bíblia relata, provavelmente
provavelmente não, Paulo tinha uma irmã e tinha um sobrinho, que eu me lembro, é o único relato de parentesco de alguém da família de Paulo, mas ele abandonou família, abandonou bens e saiu a campo, se tornou, como o Senhor Jesus disse a Pedro, um pescador de homens. Aí quando eu tive esses pensamentos, eu fiquei imaginando como é que seria a nossa recompensa no céu. Aí eu lembrei que, há um tempo atrás, alguém postou que uma homenagem que a comunidade europeia fez a um brasileiro que já faleceu, né, Ayrton Senna, colocou o rosto dele numa moeda de 5 euros. Eu não sei se isso é verdade, eu não vi a moeda pessoalmente, mas estava na rede social. Eu fiquei pensando,